Oi, galerinha do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o vídeo é o de quinta-feira com o título Fontes de Saneamento. É isso aí. Então hoje nós vamos falar sobre as leis de saneamento, né, minha amiga? Então compartilhe conosco aí, porque em Levítico não está somente a lei do que nós devemos comer ou não comer, né? Os famosos bichinhos aí que estão com a gente, mas também se comenta sobre prevenção de doenças, certo? Exatamente. Essas coisas do tipo. Comenta aí o que essas leis de saneamento falavam em Levítico. Sim, então, as leis de saneamento, elas eram mais a ver com a higiene. Então, Deus já tinha cuidado já com o seu povo já nessa época. Uma coisa muito interessante, né? Porque naquela época não se sabia, não se tinha conhecimento sobre bactérias, micróbios. Só que Deus já sabia, né? É um criador que conhece a sua criação. Então, ele falou lá de que as pessoas, o povo de Deus, não poderia tocar em pessoas, coisas, ou até menos, tipo, animais contaminados. Porque isso poderia causar alguns tipos de doenças. Então, eram relacionados à higiene. Saneamento, né? É isso aí, minha amiga. Então, conforme podemos enxergar, Deus ele realmente se preocupava com nossa saúde total, né? Exatamente. Lá foi o primeiro tópico que a gente conversou e justamente por ele ser o criador, ele conhecia, certo? Os micróbios e bactérias que cada um poderia estar transmitindo para o ser humano, e para prevenir essas coisas, Deus orientou os animais que deveriam comer ou não, e também jogou as leis de saneamento para que as pessoas não se contaminassem através das doenças. Sim, com Nós, certeza. por exemplo, podemos ver a questão da lepra aí, certo? Uhum. Que era uma das doenças que realmente pegava fogo lá naquela época, né? Naquela época. Hoje é a famosa hanseníase, Exatamente. mas hoje tem tratamento para essa doença, Sim. né? Ela é mais controlada, né? Ela não é tão... Perfeitamente. Então vamos lá. Qual que é agora o desenrolar da coisa aí? Manda aí. Sim, agora você vai ler Levíticos 11, 35 e 36. Certo. Então aqui a lição fala até que esses dois versos é o auge do Levítico 11. E nós vamos entender o porquê isso aí, tá? Ó, tudo aquilo que sobre o cadáver de um desses animais cair ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, vocês o quebrarão. Então, ó, qualquer utensílio desses que vocês tiverem aí, tocar nesses animais, joga fora. Ele tá querendo dizer aí, né? Com Quebrarão, certeza. ele tava querendo dizer, ó, joga fora. Continuando. Esses estão impuros e vocês não... e vocês os consideram como tais, no caso, impuros. Mas, se cair numa fonte e numa cisterna, onde se recolhe água, ela permanece pura, mas quem tocar no cadáver ficará impuro. Então, minha amiga, aqui tem um verso que lá do Novo Testamento que tem a ver com esse daqui, conforme estamos estudando em Levítico, muita coisa de Levítico tem a ver com o Novo Testamento. E eu quero que você Exatamente. leia agora o Mateus 8:2, manda aí o verso. Exatamente, Vai lá. Mateus 8:2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Certo, aqui em Levítico está falando que se eu tocar em um animal impuro ou uma pessoa que está com uma doença, essa pessoa aí ficará impura. E por que Jesus ele não ficou impuro? E responde essa questão aí que realmente era para acontecer, certo? Com certeza. Quando a gente volta lá para Levíticos, eles dizem que a única coisa que não consegue ser contaminada ao entrar em contato com essas questões é uma fonte ou uma cisterna. E quando a gente traz para o exemplo de Jesus, o que Jesus é? Ele é a fonte. Então ele não se contaminava por ser a fonte, gente. Olha só, em João 4,14 diz assim, ó, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Exatamente. Então, minha amiga, aqui em João capítulo 4, é Jesus conversando com a mulher samaritana e ele claramente se diz ser a água da vida. Com certeza. Então, ele é a fonte da água da vida. Então, se ele, Levítico literalmente se cumpriu aqui. Sim. Você vê como as coisas se encaixam, né? Sim, como que o Velho Testamento está totalmente ligado com o Novo Testamento. Então, Jesus, por ser a fonte da água da vida, ele, consequentemente, não poderia ser contaminado por coisa Com certeza, gente. alguma. Olha que coisa incrível.
Minha amiga, você tava achando o quê? Que Levítico não era um capítulo chato? Não, é muita coisa, gente. A gente descobre muita coisa. Eu falei pra um convidado anterior de você, mano, a gente tá saindo do título, mensagens, o tema de Apocalipse pra ir pra Levítico. Quando eu olhei a capa da lição, eu falei, vixe, caramba. É linda, né? Eu me decepcionei. Se decepcionou? Pelo tema. Tá. Pelo tema, não pela capa. A capa é bonita. A capa tá bonita. Ok, tudo bem. Mas capa porque a linda. gente tem um preconceito, assim, né? Levítico, então. Aí a gente vê um negócio desse aqui, parece que é brincadeira, mano. E aí agora quando a gente complementa com esse verso aqui, olha só que interessante, que é a última pergunta que eu quero te falar, ó. A Bíblia fala, então, que Jesus, ele acabou de dizer, eu sou a água da vida. Então, Sim. eu não vou conseguir ser contaminado por nada. Aquelas Sim. leis lá, aquela parte que estava falando realmente que a cisterna não se contamina, não vai ser contaminada, porque eu sou uma fonte de água viva. Mas olha o finalzinho desse verso. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Camille, Exatamente. Quando nós tomamos da água da vida, no caso Deus, ele faz com que nós automaticamente também nos tornamos a fonte de água para outras pessoas. Com certeza. O que você entende disso? O que é ser fonte de água para nós? Ser fonte de água, eu acredito que é levar o evangelho para outras pessoas, né? Canalizar essa mensagem de amor que Jesus veio aqui e pregou, né? Como cristãos, eu falo isso bastante para as meninas da minha igreja, né? Que eu ajudo lá, ensinando lá, né? Aquelas adolescentes. Como cristãos, nós somos mini-cristos. E nós temos que saber falar de Jesus, a pregar esse evangelho. É para aqui que nós estamos, é para cá que nós estamos, né? Nós estamos aqui para isso, para pregar o evangelho a todos. Então, a lição termina isso que você acabou de dizer. Exatamente. Podemos ser condutores de pureza e mudança positiva em nossas igrejas e comunidade. Jesus promete tornar-se nós em uma fonte de água que vai jorrar a vida eterna para outras pessoas. Com certeza. Então, minha amiga, Jesus é a água da vida e através de você, outras pessoas podem conhecer também. Com certeza. Que maravilha, hein? Então, até o vídeo de amanhã. Até o vídeo de amanhã, gente. É isso. Tchau, tchau.